Olá, muito bem-vindos. Que a graça e a paz do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, seja sobre você, seja sobre a sua casa, seja sobre a sua família, seja sobre o seu lar neste momento especial, neste momento gostoso em que nós estamos juntos para poder compartilhar a palavra do Deus vivo, a palavra do nosso Deus que é viva e eficaz, é mais cortante do que uma espada de dois gumes, e ela é apta para discernir juntas e medulas e também para poder ver, discernir aquilo que está. Ela é apta para separar juntas e medulas e também apta para discernir aquilo que está nos nossos corações. Deus é poderoso, porque Deus é poderoso. A palavra de Deus também é poderosa. Como disse o salmista, a palavra do Senhor, ela despedaça os cedros do Líbano. A palavra do Senhor é viva, ela é poderosa. Nós precisamos ter isso no nosso coração a cada instante da nossa vida e procurar em Deus, na santa palavra de Deus, aquilo que nós precisamos para fortalecer a nossa alma, a força que você precisa, que eu preciso, que nós precisamos, que os nossos familiares precisam para poder vencer as aflições da vida. Esta força está no nosso Deus, está na palavra do Senhor. Eu sou pastora Carmen Soares e no nosso último vídeo nós falamos para você a respeito da coragem, da ousadia do profeta Ezequiel, quando ele estava vivendo uma situação desconfortável, uma situação triste, porque ele e os moradores de Judá haviam sido levados para o cativeiro babilônico, e eles não estavam no cativeiro porque o diabo havia se levantado contra eles, porque os demônios haviam se levantado contra eles, mas eles estavam no cativeiro, porque aquela era a determinação de Deus devido às suas desobediências, devido ao seu desprezo para com a palavra de Deus. A nação toda, desde o rei até o servo mais simples, todos haviam desobedecido às ordens do Senhor, haviam deixado de cumprir a palavra de Deus, os mandamentos do Senhor, e por causa disto, Deus levantou os babilônicos contra ele, e veio Nabucodonosor e levou-os cativo, deixando apenas um pouco para trás, uns pobres necessitados. Ele os deixou para trás, mas dentre os que ele levou para o cativeiro, segundo a ordem do Senhor, estava ele, Ezequiel, um homem de Deus, um homem que procurava fazer a vontade de Deus, mas como ele mesmo fala, ai de mim, habito no meio de um povo de lábios impuros, de impuros lábios, ai de mim, né? Então é uma coisa complicada. O profeta Isaías também disse para Deus também, né? Ai de mim. Ele teve a visão do Senhor, e na visão que ele teve do Senhor, ele também disse, ai de mim, eu habito no meio de um povo de lábios impuros, e agora os meus olhos veem o Senhor, ai de mim. Então ele pensava que ia morrer. E quando nós lemos no capítulo 1 do profeta Ezequiel, começando o seu ministério naquela situação desconfortável, nós vemos o quê? Nós vemos que a vida não estava nada agradável para ele, morando num local que não era o que ele gostaria de estar morando, vivendo numa terra estranha, fazendo aquilo que não era o que ele gostaria de fazer, vivendo num local que era sinônimo de castigo, porque era exatamente isto que havia acontecido com eles. Eles estavam sendo castigados. Então, por causa disso, por causa das suas desobediências, eles estavam lá no cativeiro. Diz para nós o capítulo 1, o profeta Ezequiel: aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, que estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus.
Eu tive visões de Deus. Agora você imagina ele habitando no cativeiro, no meio de um povo de lábios impuros, de coração impuro e de olhos impuros, e agora ele tinha a visão de Deus. Olha aí, veja você que coisa poderosa, né? Ele nessas condições, ele viu o Senhor, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. Dá para você pensar um pouquinho na situação complicada que ele ficou, pensando, pronto, vou morrer, porque Deus, ele é santo, ele ama o pecador, mas ele não tolera o pecado, e ele já falou por boca do profeta que os nossos pecados nos afastam dele. E agora eu vejo, Senhor, porém, Deus se mostrava para Ezequiel, para que por intermédio dele, ele fizesse uma grande obra, ele mostrasse para os filhos de Israel que o que estava acontecendo com eles não era o fim da nação, não era o fim daquela nação que Deus havia formado pela sua própria vontade. A nação de Israel não havia sido formada pela vontade de Abraão, o pai da nação, mas ela havia sido formada pela vontade de Deus, pela determinação de Deus. E se você continuar lendo o livro do profeta, você vai ver como Deus agia na vida dele e através dele as situações complicadas. Ele falava, o povo não dava ouvidos, e mesmo assim, mesmo ele falando e o povo não dando ouvidos, ele falava a palavra de Deus e o povo não dava ouvidos. Mesmo assim, Deus não se tornou infiéis a eles, porque eles não davam ouvidos à palavra dele. Muitas vezes nós ouvimos a voz de Deus, nós fazemos o que Deus fala para nós não fazermos, e às vezes aí vem depois aquele encargo de consciência, aquela preocupação. Deus falou para eu não fazer e eu fiz. Aí a gente fica naquela condição assim de impaciência e também de incertezas, porque qualquer coisa que acontece conosco, nós falamos, é porque eu fiz aquilo, é porque Deus falou para eu não fazer e eu fiz, eu pequei. E aí, com essa situação, se a pessoa já estava fraca na fé, a tendência é ela enfraquecer ainda mais, mas graças a Deus que nos dá vitória por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que através do seu sangue nós alcançamos o perdão dos nossos pecados. Ele nos deu vida quando todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E muito interessante que quando chega no capítulo 37 do livro do profeta Ezequiel, depois de Deus ter falado muitas vezes, de várias maneiras com eles, com os filhos de Israel, agora ele já mostra para Ezequiel a condição espiritual da nação. E o que ele vê? Ele vê um vale de ossos secos, como nós lemos no capítulo de número 37. Está escrito assim, veja isso para você poder fortalecer a sua fé em Deus e entender que não há nenhuma causa perdida para aquele que tem o comando dos céus e da terra e de tudo que neles existe em suas mãos. Está escrito assim em Ezequiel capítulo 37, veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi, Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele, profetiza a estes ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós. Primeira promessa, eis que farei entrar o Espírito em vós. Olha isso aí, tá? E vivereis, porei tendões sobre vós.
Mais uma promessa: porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós. Mais uma promessa: sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Veja para você ver, só no verso 5 e 6, quantas promessas fez o Senhor para eles, quantas promessas gloriosas ele faz para eles, para um vale de ossos secos, que estava diante dos olhos do profeta, estava na visão do profeta. E se ele fosse uma pessoa que não tivesse uma vida íntima com Deus, não tivesse uma vida diária com Deus, ele não ia acreditar, ele ia pensar assim: eu estou ficando louco, e eu devo estar ficando louco, porque o que eu estou vendo agora? Eu vejo um vale de ossos secos, e o Senhor me manda profetizar sobre eles. Mas ele não pensou, ele pode até ter pensado desta maneira, mas o que é que ele fez? Ele deixou de lado os seus pensamentos e agiu conforme a vontade de Deus, conforme aquilo que Deus o estava mandando fazer. É exatamente isso que nós temos que fazer. Muitas vezes na nossa vida nós precisamos parar e deixar de lado o que nós estamos pensando, o que nós estamos querendo fazer, e nos render àquilo que Deus tem para a nossa vida e aquilo que Ele está nos mandando fazer. Aqui no caso, quando Ezequiel ouviu o Senhor dizer isto para ele poder profetizar sobre o vale de ossos secos, o que ele fez? No verso 7 está escrito: então profetizei segundo me fora ordenado, e enquanto eu profetizava, houve um ruído, houve um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Quero chamar a sua atenção para você lembrar que Deus está no controle de qualquer situação. Se até um vale de ossos secos, que aqui representava a nação de Israel, que por causa da sua desobediência a Deus, elas estavam naquela situação, eles estavam naquela situação, os moradores de Judá, e também os que eram o reino do sul, e também o reino do norte, já estava exatamente naquela situação, numa situação de, como se fosse uma causa perdida, mas como era Deus que estava no controle, não havia causa perdida, e aquela situação poderia ser difícil para eles resolver, porque qual é o homem, qual é a mulher que por mais cheio de conhecimento poderia fazer um grande vale de ossos secos, sequíssimos, reviver? Mas é muito interessante porque a ousadia do profeta, quando Deus fala para ele: profetiza, ele então profetizou. Ele abriu a boca e falou o quê? Falou aquilo que Deus mandou ele falar. Falou aquilo que Deus já havia posto no seu coração. Deus mostra para ele a realidade. Deus mostra para ele a que ponto havia chegado a nação devido à sua desobediência à palavra do Senhor. Mas mostra para ele também a restauração. Mostra para ele também Deus fazendo a obra, Deus restaurando, Deus chamando de novo a vida sobre aquelas pessoas que aos olhos até mesmo do profeta que tinha vida com Deus, parecia que aquilo não ia dar em nada, mas eu vou profetizar. Dá para você parar um pouquinho e imaginar? Ele podia ter falado assim: meu Deus, eu devo estar ficando doido, como é que eu vou fazer isso? Mas se o Senhor mandou, então eu vou fazer. Jesus falou para nós que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Jesus falou para nós também que não há nada impossível
possível para aquele que crê. E se o profeta Ezequiel, morando no cativeiro, se ele teve coragem de abrir a sua boca e profetizar, é porque ele acreditava no poder de Deus, e aquela situação que a sua nação estava vivendo poderia ser uma situação complicada para ela resolver, mas quem resolveria era o próprio Deus. Então ele profetizou, e é muito interessante que o milagre acontece. Deus faz a restauração no mundo espiritual, como Paulo escreveu aos Efésios capítulo 1, bendito seja o nosso Deus e Pai, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, por meio de Cristo Jesus, do nosso Senhor. Então, onde acontece o primeiro local que acontece a bênção, o milagre, é exatamente no trono de Deus, nas regiões celestiais, no céu, que está acima da terra, acima de tudo, das nuvens, acima de tudo. Talvez nós pensamos que está extremamente longe. O apóstolo Paulo falou que não está, e ele foi arrebatado até o terceiro céu, e ele sabia do que estava falando, e ele falou que a impressão que nós temos é que Deus está longe de nós, mas ele não está. O Ezequiel, com aquela coragem, determinação, e sabendo que Deus não estava longe, que Deus estava perto, então o que ele faz? Ele profetiza. Olha o que acontece. Então profetizei segundo me fora ordenado, e enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada um ao seu osso. Deus sabia de tudo. Deus sabia até qual que era o osso de tal esqueleto. Deus sabia de tudo. Na verdade, o que se tinha ali era um vale de esqueletos. Mas Deus sabia de quem era cada osso, de cada vértebra daquelas que estavam ali sequíssimas, que não servia para nada, mas Deus sabia a quem cada um daqueles ossos pertencia. Mas para que o milagre acontecesse, era preciso que ele tivesse coragem de profetizar. No verso de número 8, aí ele já vê algo extraordinário acontecendo. Ele diz: olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Nós sabemos que Deus não faz obra pela metade. Tudo que ele faz completo, ele faz perfeito, porque ele faz para a glória do nome dele, ele faz para que ele seja exaltado. Aí o que acontece? Então ele me disse, ele dá as coordenadas, ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, profetiza, diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Aí olha mais uma atitude de fé e obediência. Então eu profetizei, como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Olha que coisa extraordinária. A obra foi feita, o milagre aconteceu, quando o homem de Deus teve coragem de fazer aquilo que Deus estava o mandando fazer. É extraordinário, porque aos olhos daquelas pessoas a nação já havia perecido, né? Quando nós lemos no verso de número 11, então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, e estamos de todo exterminados. Eles estavam vivos, mas não conseguiam mais pensar como Deus pensava.
Nos olhos dele, aos olhos deles, eles já eram uma causa perdida. A nação, que era um projeto de Deus, que era um plano de Deus, já estava destruído, mas não estava, porque plano de Deus não pode ser frustrado. Ainda que os pecados deles, que a desobediência deles, que os atos deles tivessem os levado àquela situação de extrema miséria, pobreza, escravidão, incerteza, mas Deus estava trabalhando, Deus estava no controle. O que estava acontecendo ali era Deus tratando com a desobediência daquele povo. Quando eles disseram, já pereceu, já estamos de todos exterminados, para eles o plano de Deus tinha frustrado, tinha sido fracassado, mas Deus não tem planos fracassados e nem frustrados, e ele nem tem também um plano B, ele só tem um plano, e o plano que ele havia determinado para a nação de Israel, nada iria impedir que ele fosse executado. Ainda que toda a nação tivesse desviado do caminho do Senhor, abandonado a palavra de Deus, abandonado os mandamentos de Deus, Deus permanecia fiel a eles. No verso 12, portanto profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Então eles já eram mortos, estavam na sepultura. Eu pergunto para você, existe alguma coisa impossível para Deus? Não existe. Basta nós pegarmos hoje e analisar quem é a nação de Israel. A nação que um dia foi vista como apenas um vale de ossos secos, como algo que havia sido destruído, havia sido vencido, havia sido derrotado, e de repente desta nação que quase que foi exterminada, principalmente no Holocausto, na Segunda Guerra Mundial, hoje o que nós temos diante de nós? Uma das nações mais poderosas da terra, a nação que Deus havia determinado para trazer o Cristo Salvador, e ela trouxe o Cristo Salvador para poder tirar o pecado do mundo. A mesma nação na qual agora nós estamos esperando a volta do Cristo Salvador, mas não para poder tirar o pecado do mundo, mas sim para executar a justiça de Deus. Quando nós lemos em Atos dos Apóstolos, quando o Senhor Jesus Cristo, após dar aos discípulos as ordens para eles permanecerem em Jerusalém, no capítulo 2 e no verso de número 11, depois de Jesus falar para eles, vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até nos confins da terra. Depois dele dizer isso, de repente no Monte das Oliveiras, ele foi levado aos céus, e de repente uma nuvem o encobriu, e os discípulos do Senhor continuaram olhando para as alturas, e o que acontece? Chegam junto deles dois varões, dois anjos, dizendo para eles, varões galileus, por que vocês estão olhando para os céus? Este mesmo Jesus que dentre vós foi levado aos céus, ele voltará do mesmo modo que o ouviste subir. Então eles tinham uma missão a cumprir, que era pregar a palavra, anunciar a salvação para o mundo inteiro, começando por Jerusalém, como aconteceu. Hoje nós estamos vendo que a nação de Israel já está com os seus preparativos, procurando reconstruir o templo que fora destruído, como Jesus falou. Depois desse tempo aqui, da visão dos vales de ossos secos, completados 70 anos do cativeiro babilônico, Deus faz o quê? Faz o povo, faz a nação retornar para a sua terra. Se você ler o livro de Esdras, Neemias, você vai ver quando o rei deu ordem para eles voltarem e reedificar os muros da cidade, reedificar a cidade. Foi quando terminou o cativeiro, terminou os 70 anos de cativeiro. E eles então começaram a reconstruir a cidade, começaram a reconstruir o templo, se bem que eles ficaram assim, devagar.
devagar na reconstrução do templo, mas do jeito que Deus falou, aconteceu. O templo foi reerguido. Quando o nosso Senhor Jesus Cristo nasceu, a nação de Israel era escrava novamente, só que agora era escrava do Império Romano. Quem dominava o mundo naqueles dias era César, era o Império Romano. E quando o Herodes mandou reconstruir o templo, e os judeus ficaram maravilhados, porque o templo era tudo que eles achavam que eles precisavam na vida, era aquele templo. Quando nós lemos em Mateus 24, Jesus dizendo assim, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada, ele falou isso exatamente o quê? Para poder cumprir aquilo que havia sido profetizado. 70 anos depois do nascimento de Jesus, a cidade foi destruída, os judeus foram dispersos pelo mundo afora, e aquela terra voltou novamente a ficar o quê? Vazia, a ficar terra abandonada, enquanto eles peregrinavam o mundo afora. Do jeito que Jesus falou para eles, ele faz uma profecia diante da rejeição deles, dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas, apedrejam aqueles que te foram enviados. Quantas vezes quis eu fazer como vocês, como a galinha faz com seus pintinhos, ajuntá-los debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram compreender o tempo da vossa visitação, pois virá tempo em que esta casa ficará deserta, do jeito que o Senhor Jesus Cristo falou, aconteceu. A terra deles ficou mais uma vez deserta por quase 2000 anos. Quase 2000 anos. Mas quando foi em 1948, a terra foi votado na ONU a devolução do território para eles, para mostrar para mim e para você que Deus está no controle de todas as coisas e que plano de Deus não pode ser frustrado. Você pode dizer, mas o que isso tem a ver comigo? Tem tudo a ver, porque o maior problema que nós estamos tendo agora é o de acreditar na palavra de Deus. Isso é uma coisa tão séria que nosso Senhor Jesus falou: porventura, quando vier o Filho do Homem, ele achará fé sobre a face da terra? Então isso está um caso sério. A maior parte das pessoas, mesmo vendo os sinais do retorno de Jesus evidente, mesmo vendo a nação de Israel restaurada, hoje é uma das nações mais poderosas do mundo, com a polícia de inteligência mais capacitada da face da terra, com o deserto florescendo conforme está escrito na palavra de Deus, e o povo judeu sendo um povo próspero. A maior parte dos banqueiros do mundo, a maior parte deles são judeus. Uma coisa incrível, apesar de terem sido massacrados, da nação ter sido massacrada por fim pelo Hitler na Segunda Guerra Mundial. Isso é um sinal visível para mim e para você. Como Jesus falou, nenhum tio da lei, da palavra de Deus, da lei vai cair no esquecimento, mas tudo será cumprido, tudo que Deus falou cumpriu. Então que você não deixe Satanás destruir a sua fé, levando você a duvidar daquilo que Deus falou. A nação de Israel, o vale de ossos secos, o holocausto da Segunda Guerra Mundial, tudo isto que nós vemos aqui no capítulo 37 de Ezequiel, é uma mostragem do que Deus fala e do que Deus faz. É o que Deus prometeu, ele cumpre. Assim como ele falou que restauraria, e ele fala assim no verso 12: portanto profetiza e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura. Então eles já estavam mortos, mas se Deus falou que abriria, abriu. Eu abrirei a vossa sepultura e vou fazer vocês sair dela, ó povo meu. Porém em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu sou o Senhor, disse isto. Eu sou o Senhor, e disse isto, e o fiz, diz o Senhor. Então ele disse e ele fez. Se você estudar, você vai ver que Deus disse, Deus fez, para que você ponha no seu coração que as promessas que o Senhor Jesus Cristo fez para você, elas todas serão cumpridas. Nenhuma delas vai ficar no esquecimento. Que o inimigo da nossa alma, Satanás, não venha usar
as dificuldades pelas quais nós enfrentamos no nosso dia a dia, para nós sermos ingratos a Deus e duvidar das promessas que Deus fez a nós. Então que você e eu, que você tenha fé no seu coração, acredite no poder de Deus, acredite na palavra de Deus. Ela é a lâmpada para os nossos pés, ela é a luz para os nossos caminhos, e tudo que o Senhor falou que vai acontecer, que Jesus falou que vai acontecer, acontecerá. Que você guarde o seu coração, guarde a sua alma na presença de Deus, para que você não venha perder aquilo que o Filho do Deus vivo conquistou para a sua vida. Quando nós lemos no capítulo 24, Jesus Cristo falando a respeito da grande tribulação, ele fala para nós em Mateus 24 que antes da grande tribulação o evangelho será pregado no mundo inteiro, para servir de testemunho. Para servir de testemunho de que Deus não abandonou a humanidade. Deus não rejeitou a humanidade que infelizmente rejeita a Deus. Assim como Deus pegou a nação de Israel e deu a ela a sua lei, deu a ela os profetas, deu a ela o Cristo Salvador do mundo, deu a ela os seguidores do Senhor Jesus, a começar pelos seus apóstolos e depois a igreja. Ele deu tudo isto para o mundo, para a humanidade, por intermédio da nação de Israel. Tudo isto foi um plano de Deus através da nação de Israel. E se Deus a manteve e a mantém, ainda que ela ainda terá que enfrentar mais um grande levante, uma guerra, que é o levante dos seus inimigos nesse tempo presente que nós estamos vivendo, pelo que tudo indica. Ainda que ela terá ainda uma outra grande batalha pela frente, mas o mesmo Deus que restaurou a nação de Israel e fez com que ela voltasse para o seu território, é o Deus que prometeu para nós que tudo é possível para aquele que crê. Então, se você crê em Deus, que você não entre em desespero, nem em depressão, e nem comece a dominar a sua vida com medo e tomando os antidepressivos para ver se consegue encarar os problemas do seu dia a dia, mas que você volte os seus olhos para a palavra de Deus e tenha ousadia em dizer: meu Deus, se o Senhor fez assim para eles, com eles, abrindo a sepultura e fazendo eles reviver, então o Senhor pode resolver o problema que eu estou enfrentando, que a minha casa está enfrentando, que eu estou enfrentando no casamento, que eu estou enfrentando na saúde, que eu estou enfrentando nas minhas finanças. O Senhor pode resolver. Se o Senhor abriu a sepultura e fez a nação reviver e deu a ela novamente o seu território, e hoje ela está diante dos olhos do mundo para provar quem é Deus, então, meu Pai, se o Senhor fez para eles, o Senhor pode fazer para mim também. Se o Senhor resolveu o problema deles, o Senhor é poderoso para resolver os meus problemas também. Então que você tenha ânimo, não se desespere, não fique dando ouvidos a espíritos enganadores que tentam te levar ao desespero e a duvidar que Deus está cuidando da sua vida. Que você confie em Deus, todos os dias declare a vitória pelo poder do nome do Senhor Jesus, profetiza a bênção, ainda que diante da sua vida, dos seus olhos, esteja um vale de ossos secos, sequíssimos, ainda que você veja aquela pessoa já morta e sepultada, mas que você acredite como Jesus falou: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele é o Senhor. Não há nenhuma causa perdida para o nosso Deus. Que você ponha isso no seu coração, alegre a sua alma, confie em Deus, busque no Senhor a solução para os problemas que você tem enfrentado, que a sua casa tem enfrentado, que a sua família tem enfrentado. Quero orar com você. Senhor, nosso Deus e nosso bondoso Pai celestial, louvado seja o teu nome. Que o Senhor sonde agora o coração deste homem, desta mulher, o coração, meu Pai, deste rapaz, da moça, do ancião, da anciã, do casal, meu Pai, que está enfrentando uma grande luta, uma peleja, uma dificuldade que fugiu, meu Deus, do controle deles, que eles não têm conseguido encontrar solução, mas que o Senhor
Senhor Deus, que é o socorro bem presente, em nome do nosso Senhor Jesus, alcance esta vida, abençoe a meu Pai, fortalecendo a fé neste coração, mostrando para ela a tua glória, fortalecendo, Senhor, o espírito deste homem, desta mulher, enchendo do Espírito Santo, curando, ó Deus, a enfermidade, repreendendo Satanás e toda a sua artimanha, todos os seus comandados que têm lutado para tentar destruir esta pessoa, para tentar tirá-la do teu caminho, da tua presença, que esses demônios do engano sejam expulsos, repreendidos em nome do Senhor Jesus, ó meu Pai, e que esta pessoa seja revestida com a tua armadura, seja cheia do Espírito Santo, que ela deposite a fé no Senhor, que ela volte os olhos para a tua palavra, que ela lembre que nenhum dos teus planos podem ser frustrados e que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Abençoa, meu Deus, esta vida, muda essa história, assim como o Senhor fez com os filhos de Israel, diante dos olhos do mundo, para que todos vejam que o Senhor é Deus poderoso. Nós te pedimos isto, meu Deus, e já te agradecemos pela nossa bênção, pela nossa vitória, pela restauração, oh meu Deus, pela cura, pelo livramento, pelo milagre que o Senhor está operando, oh meu Deus, na vida desta pessoa. Nós te agradecemos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, dando a ti, ó Pai, toda a honra, toda a glória e todo louvor, hoje e sempre. Amém. Muito bem, que o Deus Todo-Poderoso abençoe você, fortaleça a sua vida, que você não se desespere, porque Deus está no controle. Você pode ter perdido o controle, mas Deus não. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor, hoje e eternamente. Muito obrigada, eu, pastora Carmen Soares, te agradeço e até o nosso próximo encontro. Que você permaneça firme com a certeza, quem começou a boa obra na sua vida é poderoso para concluí-la. Ele não deixa nada inacabado. Fique na graça e na paz do Senhor. Deus te abençoe e vai dar tudo certo, porque Ele é fiel.